Dia e fazendo o ensinamento bíblico. Eu vou fazer o ensinamento de Lucas, né, da parte que eu escrevi aqui, de 11 a 24. Bom, o relato de Lucas, né, porque quando a gente vai ler o livro de Lucas, a gente não pode muito fugir meio do assunto, porque realmente quem vai ler, quem for assim, doutor, até juiz ou arqueólogo, vai ler. Se a gente for ler muito, pode fugir do autor do livro, do escritor do livro Lucas. Bom, ali naquela época, nessa parte da narrativa, claro que na narrativa de Lucas vai falar muito sim de Jesus. Sim, tanto que eu já falei no vídeo, a Bíblia foi muito redescrita. Até o livro Eclesiastes foi redescrito só após a morte de Jesus. Então, Jesus escreveu o Apocalipse. Então, isso aqui foi redescrito também, porque aqui vai falar sobre vários países escrevendo, fazendo as suas abreviaturas em referência aos reinos. Porque naquela época ainda de Jesus, na época do livro de Lucas, os países, muitos países, quem governava eram os reis e a rainha. Por mais que ainda o governo tinha feito uma eleição de monarquia, falava os tutores governamentais, que era assim antigamente, mas quem governava era a rainha e o rei, e praticamente todos os reinos, que aqueles que não se formavam em juízes, eles estavam se formando em juízes para ser juízes para a averbação de júri, de condenação de própria sociedade, sim, para manter a ordem, assim, um concílio também, porque você jamais pode viver numa sociedade enlouquecida, né? Já assim, Davi falava que se ele não entrasse na verbação, no juizado, e se fosse juiz, ele governaria enlouquecidamente. E não era isso que aconteceu nem com ele, nem com a vida dele, porque assim o quiseram fazer, mas no final dá para ver que ele casou com a filha de Jacó e se findou-se e foi governador de Israel e governou muito bem e ainda governou Dubai, porque metade ali de Dubai todo mundo, muitas pessoas, alguém está assistindo sabe, da família da Davi, né, do povo hebreu. E muitos príncipes ali toma conta até da descendência de Salomão, da Jordânia, cuida do país chamado Dubai, que é a nascente do povo hebreu. Bom, eu vou começar aqui o ensinamento falando do trecho bíblico, né? Porque a Bíblia, ela fala palavras lindas, né? Que coloca em nossa vida, né? Que é como se fosse uma manancial de água viva na nossa vida. Então, a Bíblia são palavras de remanescente na nossa vida. Então, a gente, como pregadora, não explanar, não falar Bíblia, eu acho que isso não existe, né? Tanto quando a gente realmente tem que ler a Bíblia e sim falar sempre trecho bíblico, por mais que nós temos conhecimento, poder, mas sabe que a nossa verbação vai ser coerente igual à escritura bíblica. Bom, eu vou começar aqui o ensinamento lendo para vocês esse trecho aqui, no versículo 12, logo no prefácio 22. A solitude pela nossa vida. E disse aos discípulos, portanto, vos digo, não estejais apreensivo pela vossa vida, sobre o que comeres, nem pelo corpo, sobre o que vestires. Aqui é como se o escritor Lucas, já com a mente evoluída, porque ali por volta de Israel dá para ver que a fala de Lucas se mudou também, né? Quando ele chegou ali por volta de príncipe, uns seus 20 anos, estava se formando obstetra, né? Tanto que fala que ele era obstetra. E assim, por meio de Israel, ele já era o que? Se formando em juiz. Tanto que a fala dele já começa a mudar, né? Porque uma coisa de um juiz é você ter concílio, serenidade, aspecto coerente. Você não pode ser assim, como você estuda para juiz, você começa a ter um aspecto mais coerente. Então dá para ver que Lucas, ele falava que ele tinha que observar primeiras coisas, observar as coisas para depois julgar. Então,
Quando às vezes a gente vê uma sentença demora 20, quando eu já vi sentença demorar 10 anos, já participei de uma sentença que a pessoa ficou 10 anos esperando. Mas ela conseguiu, ela venceu e depois o banco faliu, foi o Banco Unibanco. Então eu acompanhei o empresário numa ação e ele ficou 10 anos na ação no Unibanco. Ele conseguiu a ação pelo governo federal, ele foi para Brasília e quando ele voltou ele conseguiu e depois de uns 2, 3 anos o Unibanco faliu, né? O Unibanco. Bom, agora de voltando aqui ao livro de Lucas, falando que o escritor se avergonzou em juizado, e também vou falar sobre a definição da morte de Jesus, né? A gente não pode fugir, nem muitos cristãos, mas que esperavam muito pelo anjo, estrela da manhã, para falar por que eles sabem que os reis mataram Jesus. Bem, não, naquela época eram os reis e os juízes. Foi como fosse assim: Jesus foi pego em flagrante, investigado e sentenciado à morte de 60 anos, então ele morreria executado. Porque Emirates, o reino era dividido por 3 reinos, os 3 reinos que mandavam ali. A sinagoga era o que? De Sinédrio, né? Já era de um rei. Então, ali como se Jesus estivesse roubando que o governo, né, de um governo dos Emirados que já estava se aliando a outras pessoas, porque os judeus se aliavam muito com os italianos, com o Oriente Médio, com os franceses, então seria um roubo. Não acusou Jesus de roubo, porque eles queriam muito acusar Jesus de roubo, não foi. Foi pego por espionagem, né? Bota bem assim, espionagem. Então seria uma coisa meio assim. Os reis fizeram a condenação de Jesus, mas os reis eram juízes de toda a terra. O fato de até o Jesus foi condenado pela rainha Quira do povo hebreu, que ela era juíza. Foi ali o concílio, porque todo mundo estava em Israel, né? Jesus estava ali. Jesus não morava em Israel, por mais que ele fez casa, ele não morava. Ele morava em Jerusalém, ele tinha apartamentos lá em Dubai. O refúgio de Jesus era lá em Dubai, igual Davi, né? Porque Davi chamava Jesus de Senhor. Ninguém tirou a santidade de Jesus, ninguém tirou a exaltação de Jesus, ninguém desrespeitava Jesus de forma nenhuma. O que aconteceu foi uma investigação. E pelos reis, rainhas ter feito o júri, é porque houve vídeo, houve assinatura, houve coisas que ali, tanto muitas pessoas que estavam construindo a igreja, estavam alegando, aí o povo, seria o povo judeu, né, da sinagoga, alegando que eles investigaram por o fato de, se quando foi para os júris, seriam os júris de toda a terra, que chegava até o Brasil, porque aqui a gente vai ver no capítulo 23 a crucificação, seria a verbação dos reis do Brasil. Seria porque eles acompanharam aqueles 2 centuriões que ficaram ali. Jesus seria os guardas do governo brasileiro, sim, porque Jesus veio para o Brasil, né? Se muitas pessoas que não sabem, Jesus veio ao Brasil, ele é como se os reis mostraram o paraíso para ele, gostou muito, só que não moraria no Brasil. Fizeram uma estatueta há muitos anos, em referência ao Cristo Redentor em memória, para saber que Jesus veio para o Rio de Janeiro, ficou só no Rio de Janeiro, mas andou de helicóptero vários países para o território brasileiro. Mas não muito, mais falou que Brasil seria um paraíso. E Jesus voltou para Israel, mas Jesus veio aqui no Brasil. Se muitos não sabem, né? Muitas pessoas sabem, muitos juízes, alguns da realeza da parte. Eu sou da realeza da família Lima, do rei do Brasil, meu pai. Mas tem a família Bragança. Então, a família Bragança lá de São Paulo também, que são príncipes. Eles sabem, eram dos centuriões sobre a crucificação, a crucificação, sabia que Jesus tinha vindo para o Brasil. E Jesus gostou muito. Bom, porque ali Jesus foi julgado por um júri de juízes. Os juízes eram reis e rainhas. E de forma nenhuma eu poderia ver isso. E por que Jesus será
tão inteligente, mas porque ele viveu aqui no meio da família dele, ele pelos profetas já sabia. Mas claro que ninguém forçou alguma coisa, não houve isso. Quando Deus falava que Jesus era inocente, porque Deus já tinha falado. Aí foi algum discurso de alguns profetas? Foi, mas eles lamentaram, porque muitos profetas não viviam com Jesus, porque Jesus não era descendente de árabe, Jesus era descendente de grego, descendente de inglês e da família de Dubai. Então, muitos árabes, pelos profetas, como eu já li, era muito de Capu, muitos árabes, mas eles estavam ali com Jesus, estavam o tempo todo orientando Jesus. Então, Jesus nunca aconteceu nada. Foi pela esse fato que ele estava levando informações para as igrejas abrangentes, né? Seriam as igrejas. Bom, em relação muitos falam que a igreja de Efésios, quem muitos não sabe, a igreja de Efésios é a igreja de cristão, de crente, porque a primeira verbação da igreja católica seria a Assembleia de Deus, não essa coisa que as pessoas estão fazendo por aí. E aqui se relata na parte de 11 a 24 que César, que era pai do apóstolo Saulo, que era príncipe, porque César era rei de Roma, seu filho era Saulo Melo. Eles começaram a construir o Vaticano. Foi já nessa época aqui do relatório de Lucas, quando Jesus estava aqui. Pela ligação que eles tinham muito com os egípcios, também que ali se encontrava pela esquadrilha dos reis, eles construíram o Vaticano nessa época aqui, tanto que quem vai no Vaticano vai ter ali tipo embaixo tipo um vagão. Eles fizeram até um banco lá embaixo para nobres ir lá, mas ali ficou tipo uma arqueologia, né, o Vaticano. Então tem sala lá de estudos, pessoas renomadas lá, né, estudando sobre a Bíblia, porque eles estudam muito sobre a Bíblia. Lá no Vaticano eles estudam muito sobre a Bíblia. Então, lá os egípcios eles fizeram igual a pirâmide, né? Quem foi na pirâmide, aí eles não deixam às vezes nem entrar, depende quanto dólar você vai pagar. E tem os sarcófagos. Então, o Vaticano foi construído embaixo assim, seria igual a pirâmide. Constrói, depois embaixo seria o tipo um sarcófagos mesmo, que ali eles monta algumas salas, saleta, algumas coisas de cozinha. Então, o Vaticano foi construído nessa época por César e por apóstolo Paulo, né, seu filho, filho de César. E ali tem a verbação de Lúcius, que Lúcius também, porque o apóstolo Paulo casou com a prima de Lúcius, que cuidava da uma parte da Itália. Então, se fala também desse relacionamento da esquadria, porque os gregos ali estavam muito com a igreja de Efésios, né? Que era a igreja de Deus. E eles também estavam aprendendo muitas coisas sobre o que seria idolatria pelos profetas. Não fazemos imagens. Aí realmente, pelo povo muçulmano, quem via os templos maiores não tinha nada. E eles talvez fariam algumas coisas, ou a sua face eles colocariam, porque era costume do povo italiano, grego, até os franceses fazer a nossa a imagem, uma escultura, ou uma escultura de uma coisa e faz memória, mas para o profeta Deus já tinha falado que não aceitaria mesmo, né? Então ali houve aquelas acessões, falava acessões em concílios sobre a monarquia da Itália, de César, seria monarquia também para a Grécia também, e seria o concílio, né? Então, para os reinos, eles continuariam com as suas arquiteturas, quem quisesse, quem não quisesse, né? Mas que eles aprenderam ali que eles não era idólatra mesmo, que eles não adoravam assim a Deus, tanto que eles contavam, a igreja de Efésios se conota aqui na Bíblia para anjo de Deus. Eles se conotavam sempre, não, quando eu nasci, Deus já me botou eu como prodígio, anjo de Deus, era assim que nasciam os italianos, tanto os gregos e tanto assim as igrejas vigentes da igreja de Efésios, que eram muitos países mesmo, não era pouco. Chegava a Inglaterra, a França, chegava até o Brasil, seria a igreja de Efésios.
Bom, porque aqui vai falar sobre a igreja de Efésios, nós vamos muito relatar sobre realmente, sobre essa esquadria dos italianos, e realmente também de Gálatas, seria os árabes, e em relação também à unificação dos judeus com os italianos, tanto que os judeus gostam muito dos italianos, porque seria, eles entrariam ali na carta de Coríntios, né? Seria a ligação seria as igrejas abrangentes, a igreja de Deus, os anjos de Deus, a igreja de Efésios. Então, tem muito contexto bíblico, muitas narrativas, é igual eu falo, no Novo Testamento tem muitas histórias abrangentes, mas essa história é realmente Jesus foi marcante, sim, mas naquela época não podia se ver. E hoje essa lei existe também, tá? Não mudou. Para você falar, eram maus os reis. Não, essa lei ainda existe. Falar a lei de concordância maior, quando a pessoa é investigada e pega por infragante, é todo lavrado o processo, ela pega de 30 a 40 anos sem reclusão de prisão. Então, essa lei existe, né? Só que ela caiu, de 60 caiu para 20 anos, então elas são 40 anos. Mas essa lei existe, é uma lei governamental em toda a terra, de concordância maior, qualquer mal sobre o intuito de nações mesmo, de roubo seguido de latrocínio, que seria você roubar e matar também seria até uma nação ou os bens das pessoas, né? Então, como se pega em flagrante, as averbações, tudo vai para o júri e a condenação, né? A condenação, porque os júris não pode fugir da sua justiça, que seria a justiça de Deus. Porque os juízes, tanto de vários países, eles eram servos de Deus. Tanto que o Antigo Testamento, a formação dos profetas seria o quê? O exército de Deus. Isso já seria sancionado para os reis, seria o exército de Deus. Então, espero que vocês tenham gostado. É uma trajetória incrível, muita sabedoria. A gente tem que entender. Igual Lucas fala aqui da solenitude da vida. Quem lê esse livro de Lucas, quem lê essa Bíblia, é para ter entendimento que não é fácil a vida, que tem consequências quando a gente cometa delitos. Mas é para quando, se vocês um dia verem a Estrela da Manhã pregar isso, para entender, porque ela vai falar a verdade, vai pregar. Mas claro que todos eles amaram Jesus, e o próprio Davi declarava que Jesus era o Senhor, e eu declaro também que Jesus é Senhor da minha vida, como aceitei ele como Senhor da minha vida. Então, as narrativas, os fatos, o acontecimento daquela época, o que houve lá, né, pelos profetas, o que houve lá, o que aconteceu lá, a verdade, e por que foi aquela morte que nos comove até hoje, né? Então, mas a gente não deixa de amar Jesus, porque pelos crentes, os crentes oravam muito, tá? Aqui na Bíblia, eles oravam muito e já sabia que Jesus iria ressuscitar. Pelos crentes, Deus já tinha falado para eles, pelos otários do remanescente, que Jesus iria ressuscitar. Que Jesus iria ressuscitar entre os mortos, e Jesus é vivo para todos sempre. Foi assim que os crentes declararam para Deus. Seria a igreja de eclesiástica, né? A igreja do povo hebreu. Um beijo, um abraço. A gente continua ainda nessa trajetória maravilhosa que é a Bíblia, que nos ensina muito, que não é fácil, mas eu aceito com muita alegria. A gente vai entrar no apostolado de João, né? Seria primo de Jesus também. Príncipe lá de Dubai, de Samaria. Um homem incrível. Eu vou contar mais narrativas sobre o João. Um beijo, tchau.